Bom dia, eu me chamo Aurélio Gomes e hoje eu estarei produzindo este vídeo para o programa de Atletas da Física. Eu vou resumir um pouco sobre o tema trabalho, energia e potência e apresentar algumas questões e a resolução dessas questões que vão ser de provas antigas da UBF e UBFEP. Bem, vamos começar. O que é energia, né? É o primeiro tema aqui que eu quero abordar. Bem, na física a energia ela vai ser uma grandeza escalar. Basicamente, ela não vai ter uma direção nem um sentido, né? E uma coisa que vale se ressaltar é a propriedade que a energia se conserva. Ou seja, a energia pode ser transferida tanto de um objeto para o outro, ou a energia mudar de forma. Por exemplo, a energia cinética que se transforma, pode ser conservada para uma energia potencial, né? Eu recomendo muito vocês verem o vídeo de João Soares, que vai abordar um pouco sobre conservação de energia, que está tanto no YouTube quanto no Facebook Tupete. Bem, voltando, no Sistema Internacional de Medidas, né, no SI, a energia é medida em joules, né, que vai ser basicamente aqui quilogramas na análise dimensional, quer dizer, joules vai ser quilogramas vezes metros ao quadrado sobre segundos ao quadrado, né, que também na análise dimensional é igual a newton vezes metros, né. Aqui, eu representei algumas energias, né? Energias mecânicas. Por exemplo, nós temos a energia cinética. A fórmula da energia cinética, ela, ela está aqui, né? Que a energia cinética vai ser igual à massa. Não confundir esse m com metros. Eu estou representando agora, o m está representando agora a massa, né? Então, a energia cinética vai ser massa vezes velocidade ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Vale ressaltar que a energia cinética está muito ligada ao movimento, ou seja, quanto maior for a sua velocidade, maior vai ser a sua energia cinética. E se não houver movimento, né, se não tiver velocidade, a energia cinética é zero, não tem energia cinética no objeto. Outra coisa é a energia potencial gravitacional, está muito ligado à potência que um objeto tem de transformar, por exemplo, em energia cinética. Aqui a energia potencial, a fórmula dela é dada pela massa vezes a aceleração da gravidade, esse g, vezes a altura que o objeto está em relação ao solo. Outra energia, essa é a terceira e última que eu vou falar, que é a energia potencial elástica. A energia potencial elástica vai ser dado pelo K vezes X ao quadrado, tudo isso dividido por 2. K vai ser a constante elástica da mola, do elástico, né? E X vai ser a deformação que esse elástico vai sofrer, né? Ou seja, se não há deformação, então a energia potencial é zero. E quanto maior for a deformação do elástico, maior vai ser a energia potencial que esse elástico vai ter. Bem, eu vou focar mais em trabalho, já que vocês podem ver mais sobre conservação de energia no vídeo de João Soares, que eu recomendo novamente vocês verem. Então, vamos focar aqui em trabalho e potência. Bem, trabalho é a transferência de energia em um objeto durante um deslocamento por meio de uma força, né? E também vale ressaltar que quando o trabalho é positivo, a energia vai ser transferida para o objeto, ou seja, o objeto vai ganhar energia. E se o trabalho for negativo, a energia é transferida do objeto, ou seja, o objeto vai perder energia. Bem, eu fiz essa representação aqui, né? Por exemplo, imagine que isso daqui é uma caixa e eu estou puxando ela, estou exercendo uma força sobre ela por meio de uma corda, né? Num sentido oblíquo, numa direção oblíqua.
E a força que eu estou exercendo, eu representei aqui, por exemplo, por esse vetor F. E essa caixa vai sofrer um deslocamento, que eu representei pelo vetor deslocamento, né? Então, o trabalho que eu realizei nessa força, o trabalho vai ser igual ao módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno de θ. Quem é θ? Θ, né, como vocês podem ver aqui, vai ser o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Vale ressaltar que essa fórmula aqui ela só vale para uma força constante, ou seja, se a força variar, essa fórmula não vale. Então, vai ser, repetindo, o trabalho é igual ao módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno de θ. Outra coisa importante para se falar é que o trabalho ele não depende da trajetória do objeto, e sim só do deslocamento, ou seja, somente o espaço inicial e o final. Bem, eu separei aqui alguns casos onde nós temos alguns ângulos especiais. Por exemplo, quando o ângulo θ for igual a 0 graus, 90 graus e 180 graus. Vamos analisar aqui o primeiro caso, aqui, quando o ângulo for 0 graus. A força e o deslocamento vão estar na mesma direção e no mesmo sentido. Então vamos ver aqui, trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de zero. Como o cosseno de zero é 1, o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Agora no segundo caso, quando o ângulo for 90 graus. Nós vamos ter que a força vai ser perpendicular ao deslocamento, né? Então, vocês podem perceber o seguinte, que não importa o quanto maior for essa força, não importa quanta força você aplicar para cima. Quanto mais força você aplicar verticalmente, não vai importar, porque ela não vai influenciar, essa força não vai influenciar no deslocamento horizontal. Então, vocês podem ver aqui a seguir na forma que o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 90 graus. O cosseno de 90 graus é zero. Então, zero vezes alguma coisa é igual a zero. O terceiro caso é quando o ângulo for de 180 graus. Nós vamos perceber que quando o ângulo for de 180 graus, a força e o deslocamento vão estar na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1. Então, o trabalho vai ficar menos a força vezes o deslocamento. Então, vocês podem perceber que quando a força for perpendicular ao deslocamento é zero, quando, é, quando eles estiverem no mesmo sentido, na mesma direção, é só você multiplicar a força pelo deslocamento, e quando estiverem na mesma direção e em sentidos opostos, o trabalho vai ser menos a força vezes o deslocamento. O trabalho em uma força variável, vocês não vão conseguir calcular com aquela fórmula que eu dei. Então, vocês têm que fazer o seguinte. O trabalho de uma força variável pode ser obtida pela área do gráfico da força pelo deslocamento. Ou seja, para calcular o trabalho realizado pela força, vocês têm que fazer o gráfico da força pelo deslocamento e calcula a área abaixo do gráfico, né? Por exemplo, aqui nesse caso, nós temos que aqui a força ela foi crescendo, depois ficou constante e depois foi diminuindo. Aí essa área abaixo dessa reta aqui, né, dessa curva, vai ser numericamente igual ao trabalho. Para o trabalho ser obtido em joules, vale ressaltar que a força tem que estar em newtons e o deslocamento em metros. Sempre calculando no Sistema Internacional de Unidades. Eu vou dando essa dica aqui, que é sempre bom você transformar
por Sistema Internacional de Unidades, que é sempre melhor de calcular. Aqui é uma relação entre o trabalho e a energia cinética. Basicamente, eu usei essa fórmula aqui, né? F igual a massa vezes a aceleração, logo a aceleração é igual a força sobre massa, e substituir a aceleração na equação de Torricelli. Então, fazendo essas mudanças, né? Essa modificação aqui da expressão, nós vamos ter aqui, chegar aqui, né? Que m vezes velocidade final ao quadrado sobre 2 menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vai ser igual a força vezes o deslocamento. Quem vai ser isso daqui? Quem vai ser a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2? Vai ser a energia cinética final. E aqui vai ser a energia cinética inicial, né? Porque velocidade inicial. Então vai ser igual a quem? Força vezes deslocamento é igual ao trabalho, né? Aqui nós estamos supondo que a força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Então você percebe que o trabalho vai ser igual à variação de energia cinética. Por exemplo, se nós temos uma bola que está parada e eu exerço uma força sobre essa bola chutando ela, essa bola vai ganhar uma energia cinética. Então o trabalho que eu realizei sobre a bola vai ser igual à variação da energia cinética, né? Bem, aqui o trabalho de duas ou mais forças, né? No caso, o trabalho de duas ou mais forças pode ser obtido pela soma do trabalho da força 1 com o trabalho da força 2. Se tiver mais forças, é só você ir somando, né? Então vamos ver que o trabalho final vai ser igual à soma do trabalho de todas as outras forças. Outra forma de você calcular o trabalho final é simplesmente você calcular a força resultante. Com a força resultante você também pode obter o trabalho final. Mas eu queria mostrar essa forma de você conseguir o trabalho de duas ou mais forças. Trabalho da força-peso, né? Quem vai ser a força-peso? A força-peso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Como vocês viram no vídeo de dinâmica que foi produzido pelo PET. E então o trabalho da força-peso vai ser igual a força-peso vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Vale perceber, né, que temos aqui, por exemplo, se nós decompor esse deslocamento aqui, esse vetor de deslocamento, nós vamos ter um deslocamento vertical e um deslocamento horizontal. Esse deslocamento vertical vai ser a variação de altura, né, que ele vai sofrer, ou seja, ele vai descer uma certa altura. E quem vai ser esse dy, aqui que eu estou representando como dy, esse deslocamento só vertical? É basicamente o cosseno de θ vezes o módulo do deslocamento do móvel. Então, vocês podem substituir aqui, né, por dy. Então, quem vai ser dy? Dy vai ser basicamente a variação de altura que eu estou representando como h. Então, nós vamos ter que o deslocamento, o módulo do deslocamento vezes o cosseno de θ vai ser igual à altura, né? A variação de altura, ou seja, o deslocamento vertical. Então, se o deslocamento for para baixo, nós vamos ter que o deslocamento vertical vai estar no mesmo sentido da força-peso, então o trabalho vai ser positivo. Então, o trabalho da força-peso, nesse caso aqui que eu estou representando, em que o deslocamento é para baixo, o trabalho, quando o deslocamento for para baixo, vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, a variação de altura, né, que o objeto teve. E quando o deslocamento for para cima, nós vamos ver que o deslocamento vertical, né, que é o que importa, vai ser no sentido oposto da força-peso, né? Ou seja,
nesse segundo caso aqui que eu estou mostrando, o deslocamento vai ser para cá, então o deslocamento vertical vai ser nesse sentido aqui. Então, como é oposto, o trabalho vai ser negativo. Então, o trabalho da força-peso nesse segundo caso aqui, quando a força é para cima, quando o deslocamento é para cima, errei aqui, quando o deslocamento é para cima, o trabalho da força-peso vai ser negativo, então vai ser menos a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a variação de altura. Trabalho de uma força elástica, né? O trabalho de uma força elástica, vocês podem perceber que a força elástica ela vai variar de acordo com a deformação. Então, para calcularmos o trabalho da força elástica, temos que montar o gráfico. Vamos ter aqui o gráfico, né, da força pelo deslocamento. A força vai ser a força elástica, como estamos trabalhando em módulo, vai ser K vezes X. E o deslocamento vai ser basicamente x, que é a deformação. Partindo de uma deformação partindo de uma deformação zero, nós vamos ter uma reta e cujo a área abaixo dessa reta vai formar o quê? Um triângulo retângulo. Como é que calculamos a área de um triângulo retângulo? É basicamente base vezes altura dividido por 2. A base nesse caso vai ser o deslocamento final, d, e a altura vai ser a força final, F. Então vai ficar o trabalho aqui nesse gráfico aqui vai ser F vezes D sobre 2. Então substituindo F pela força elástica e D pela deformação, né, vamos ter que o trabalho da força elástica vai ser igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Nesse caso aqui, nós temos uma mola grudada em uma parede e um objeto. E aqui nessa primeira ilustração, não tem deformação. Então não existe uma força sendo exercida no objeto por parte da mola. Nesse segundo caso, nós temos uma deformação para a esquerda. E nesse outro caso, uma deformação para a direita. Vamos perceber o seguinte, se a mola está aumentando a deformação. Nesse caso, para aumentar a deformação, o deslocamento vai ser para onde? Para a esquerda. Nesse caso, vai ser para cá, aumentando a deformação. Nesse outro caso, a deformação vai ser para onde? Vai ser para a direita. Vocês podem perceber que se a mola está aumentando a deformação, o deslocamento vai ter o sentido oposto da força. Como o deslocamento vai ter o sentido oposto da força, então, quando a mola está aumentando a deformação, o trabalho elástico vai ser igual a menos K vezes x ao quadrado dividido por 2. Agora, vamos pensar em um caso diferente, que é se a mola está reduzindo a deformação. Nesse segundo caso, se ela for reduzir a deformação, ela vai ter que se deslocar para cá, né? E nesse outro caso, a mola vai ter que se deslocar para cá. Nos dois casos, né, quando a mola está reduzindo a deformação, o deslocamento vai ter o mesmo sentido da força, tanto nesse segundo caso quanto no terceiro. A força e o deslocamento vão ter o mesmo sentido se a mola estiver reduzindo a deformação. Então, o trabalho vai ser o quê? Positivo. O trabalho elástico vai ser igual a K vezes x ao quadrado sobre 2. Então, o que nós temos? Nós temos que se a mola está aumentando a deformação, trabalho elástico igual a menos K vezes x ao quadrado dividido por 2. E se a mola está reduzindo a deformação, então o trabalho elástico vai ser igual a K vezes x ao quadrado sobre 2. Pode parecer um pouco complicado no começo, mas é assim. Bem, vamos entrar aqui em outro tema, que é basicamente o que é potência. Na física, a potência vai ser uma grandeza escalar, ou logo, a potência não tem nenhuma direção, nenhum sentido. E o que vai ser potência, né? A potência, ela vai ser basicamente
a capacidade de um motor transmitir energia para um sistema, por exemplo. Então, a potência pode ser dada pela variação de energia dividida pela variação do tempo, né? A potência média é igual à variação de energia pela variação do tempo. E no Sistema Internacional de Medidas, a potência é medida em watts. O que vai ser watts? Watts vai ser basicamente joule por segundo, né? Não a análise dimensional, que seria a mesma coisa que quilogramas vezes metros ao quadrado, sobre tudo isso sobre segundos ao cubo, né? É basicamente muito parecido com a forma de joules, porém os segundos não está ao quadrado e sim ao cubo. Bem, existe na física vários tipos de potência. Existe a potência mecânica, a potência térmica e a potência elétrica. Se a variação de energia ocorrer na forma de trabalho, a potência vai ser mecânica, né? A potência mecânica é quando a energia é transferida na forma de trabalho. Então, basicamente, a potência média vai ser igual ao trabalho dividido pela variação do tempo. E assim, nesse caso, a área do gráfico formado pela potência pelo tempo também vai ser importante, porque através da área abaixo do gráfico, nós vamos poder obter o trabalho. Então, a área do gráfico da potência pelo tempo é numericamente igual ao trabalho, né? Basicamente, se você calculando essa área, você achou o trabalho. Vale ressaltar que a potência tem que estar em watts e o tempo em segundo para que você possa obter o trabalho em joules. E outra coisa é que a potência mecânica, né, como vai ser o trabalho sobre ΔT, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento, né, supondo que o deslocamento e a força tenham o mesmo sentido. Então, a potência vai ser igual a força vezes ΔS sobre ΔT. E quem vai ser ΔS sobre ΔT? Vai ser a velocidade média. Então, nós temos que a potência é igual a força vezes a velocidade média. Bem, vamos ver agora rendimento, né? O que é rendimento, por exemplo? O rendimento ele é basicamente o quanto aquela potência que você está gerando está rendendo, né? Por exemplo, aqui nós vamos ter uma potência total que vai ser dada a uma máquina e essa máquina só vai usar uma parte dessa potência, né? Que nós chamamos de potência útil. E parte dessa energia que a máquina vai receber, ela vai ser dissipada, né? Por exemplo, existem várias formas de se dissipar energia, que pode ser, por exemplo, o calor. Então, parte dessa potência vai ser perdida em forma de uma potência perdida, né? Então, a potência total, você joga uma potência para uma máquina, ela utiliza parte dessa potência e perde uma parte dessa potência. Então, basicamente, a potência total vai ser igual à soma da potência utilizada com a potência perdida. E o rendimento dessa máquina pode ser obtido, né? O rendimento eu estou representando por N. Então, o rendimento aqui vai ser igual à potência útil dividida pela potência total. Bem, agora eu irei resolver algumas questões da UBF e da UBFEP. Como vocês podem ver, as informações de onde eu tirei as questões vão ficar aqui em cima, né? Então, vamos começar aqui pela primeira questão que eu separei, que é: qual é a unidade de energia do Sistema Internacional de Medidas, o SI? Bem, logo de cara, essa pergunta é fácil, vocês já sabem que a resposta é a de joules, né?
Mas vamos ver as outras alternativas. Nós temos o BTU. O BTU é uma unidade de energia. O watts. O watts está no Sistema Internacional de Medidas, porém é uma unidade de potência. Watts-hora é uma unidade também de energia, mas não está no SI. E a caloria também é uma unidade de energia, porém não está no SI. Essa outra questão é sobre os alunos do professor Physicson realizaram um experimento em sala de aula, que consistia em soltar de uma altura de 2 metros uma bolinha de aço sobre uma superfície quadrada, com espessura de 5 centímetros, né? Uma superfície com espessura de 5 centímetros, feito com massa de modelar. Cada vez que a bolinha em queda livre atingia essa superfície, ela penetrava 2 centímetros, exercendo uma força de intensidade média igual a 20 newtons. Dessa forma, os alunos concluíram acertadamente que, ou seja, ele quer saber o quê? Ele quer saber o trabalho total realizado durante a penetração da bolinha. Então, vamos lá. A força, você percebe que a força que ela exerce sobre a massa de modelar, enquanto está penetrando a massa de modelar, é de 20 newtons. E qual vai ser o deslocamento? Ela vai conseguir se deslocar 2 centímetros. Então vamos ter aqui, né? A força e o deslocamento vão ter a mesma direção, né? E o mesmo sentido, que é para baixo, verticalmente. Então, aqui é simples. O trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Então, é só substituir a força e o deslocamento, né? Como elas estão no mesmo sentido de direção, não precisa calcular o ângulo, porque o ângulo é zero, então o cosseno é 1, como eu havia dito anteriormente. Então, vamos ter aqui 21 newtons vezes 0,02 metros, que vai ser igual a 0,4 joules, ou seja, o trabalho que a bolinha realizou é de 0,4 joules. Então a resposta é a letra A. Percebe-se que eu não calculei usando em centímetros, mas sim em metros, porque tem que se usar metros para obter o resultado em joules. Agora vamos ver essa outra questão aqui, né? Eu separei essas duas e coloquei no mesmo slide, pois elas estão relacionadas. Então vamos responder primeiro essa primeira, né? Então vamos lá. Essa daqui foi exclusiva da primeira série, né? Então vamos lá, começar aqui. Considerando que o conjunto formado pelo satélite e pelo foguete lançador possua massa igual a 10 elevado a 3 kg e seja impulsionado por uma força de 5 vezes 10 elevado a 7 newtons, sendo o sentido de lançamento deste foguete perpendicular ao solo. Podemos afirmar acertadamente que a aceleração transmitida ao conjunto pela força resultante nesse momento inicial de decolagem vale aproximadamente, ou seja, ele quer saber o quê? Ele quer saber a aceleração do satélite e do foguete, né? Do conjunto do satélite e do foguete. Vamos fazer uma breve análise. Supondo que aqui seja o conjunto, né, do satélite e do foguete, nós vamos ter quais forças sendo aplicadas. A força impulso e a força peso. Ou seja, elas são opostas. Então a força resultante vai ser quem? A força resultante vai ser a força impulso menos a força peso. Vamos calcular aqui. A força resultante vai ser a força impulso menos a força peso, né? E a aceleração desse conjunto vai ser igual ao que? A força resultante dividido pela massa, né? É a primeira coisa que a gente vai utilizar e precisa saber. Agora vamos saber aqui a força resultante.
Para saber a força resultante, a gente precisa saber da força impulso e a força peso. A força impulso a gente já tem. Agora vamos calcular a força peso. A força peso, né, aqui vai ser igual a massa, que é 10 elevado a 3, vezes a aceleração da gravidade. Ele disse para considerar a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos colocar aqui 10. Então a força peso é de 10 elevado a 4 newtons, né? 10 elevado a 4 newtons. E então a força resultante vai ser igual à força impulso menos a força peso. Vamos substituir. A força impulso vocês viram aqui que é 5 vezes 10 elevado a 7. E a força peso é 10 elevado a 4. Então vocês podem perceber que a força impulso é muito grande e a força peso é um número muito pequeno. Então você pode desconsiderar a força peso. Então pode ser considerado aproximadamente só a força resultante, né? Porque 10 elevado a 7 é um número muito grande e 10 elevado a 4 é um número muito pequeno. Ou seja, a força impulso eu acho que 500 vezes maior que a força peso. Então nós podemos desconsiderar a força peso nesse caso e aproximá-la à força impulso. Então a força resultante vai ser aproximadamente 5 vezes 10 elevado a 7. A aceleração, né, vai ser igual a quem? Vai ser a força resultante sobre a massa. A força resultante eu coloquei aqui. Aqui é a massa. Então, vamos fazendo os cálculos. Vamos perceber que vai ser o quê? Vai ser 50 vezes 10 elevado à terceira metros por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que 50 quilômetros por segundo ao quadrado. Então, quem vai ser a resposta? A resposta vai ser a letra A. Agora a segunda, né? Ainda sobre a questão anterior, podemos afirmar acertadamente que o trabalho realizado em joules, ele quer saber a resposta em joules, pela força resultante nos primeiros 2 km, ou seja, ele quer saber depois que o conjunto do satélite e do foguete tenha se deslocado 2 km do solo, né? E ele diz para aproximarmos a gravidade a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezar todas as resistências existentes e a perda da massa devido à queima do combustível. Ou seja, ele quer que nós fixemos a massa, então a força vai ser constante. Como a força é constante, nós podemos fazer aquela formulazinha, trabalho igual a força vezes o deslocamento. Por que a força vezes o deslocamento? Porque o móvel vai se deslocar para cima, né? Então vai ser o mesmo sentido da força. O deslocamento é o mesmo sentido da força. Então é só multiplicar o módulo da força pelo módulo do deslocamento. A força, substituindo aqui, nós vamos ter 5 vezes 10 elevado a 7 newtons, vezes 2.000 metros, que vai ser igual a 10 vezes 10 elevado a décima potência, né, joules. Então a resposta vai ser a letra C. Aqui. Bem, vamos ter agora essa outra questão, né? E ela vai nos dizer o seguinte: a figura abaixo mostra o gráfico da força F, que atua sobre um corpo de massa de 1.000 gramas em função do deslocamento produzido. Sabe-se que o corpo estava inicialmente em repouso, e para este caso determine o trabalho realizado entre 0 metros e 0,6 metros. Basicamente é só calcularmos, como a força varia, é só calcular a área abaixo do gráfico. Para facilitar, né, nós podemos dizer que a área total é igual à soma da área 1, eu vou chamar essa primeira área de área 1, essa segunda área de área 2 e essa terceira de área 3. Então vamos ter o que? Vamos ter que a área total é igual à área 1, que é essa daqui,
mais a área 2, que é essa aqui, mais a área 3, que é essa daqui. Quem vai ser a área 1? A área 1 vai ser essa daqui, que é um retângulo, né? Então, como é um retângulo, nós podemos calcular a área, é só fazer a base vezes a altura. A base é 0,2 e a altura é 10. Então, vamos ter que a área 1 é igual a 2. A área 2 vai ser quem? Vai ser um trapézio, né? Então, a área do trapézio é a base menor mais a base menor. Não, a base menor mais a base maior. Esse é a soma deles dois, entre parênteses, vezes a altura. A altura vai ser aqui 0,2 até 0,4, né? Então, vai ser até... Então, a altura vai ser o quê? Vai ser 0,2, porque 0,4 menos 0,2 é 0,2. Então, vamos ter que a base, quem vai ser a base maior? A base maior vai ser 15 e a base menor 10. Então, é só substituir 15 mais 10 vezes 0,2, tudo isso dividido por 2. Eu posso cancelar esse 2, dividir esse 0,2 com esse 2. Aí vamos somar aqui 15 mais 10 fica 25. Eu dividi isso daqui, ficou 0,1. Então fica 25 vezes 0,1, que vai ser igual a 2,5. E a área 3, essa terceira área, né? E também vai ser um trapézio. Então quem vai ser a base maior? A base maior é 15 também. A base menor vai ser quem? Vai ser 3. E aqui vocês vão ver que a altura é a mesma, é de 0,2. Por quê? 0,6 menos 0,4 é 0,2. Aí divide por 2 e vamos ter aqui, ó, substituindo 15 mais 3 vai ficar 18. Dividindo 0,2 por 2, 0,1. 18 vezes 0,1, 1,8. E a área total vai ser quem? Vai ser a soma dessas áreas. A área 1, 2, mais 2,5, mais 1,8, que vai ser igual a 6,3, né? Então, o trabalho é numericamente igual a essa área. Então, o trabalho vai ser igual a 6,3 joules, né? Porque está sendo trabalhado em newtons e em metros. Aí 6,3 joules é a mesma coisa que 6,3 newtons vezes metros, né? Na análise dimensional é a mesma coisa. Então a resposta vai ser a letra B. Sobre uma mesa horizontal, o professor Physicson espalhou 5 blocos idênticos de madeira, com massa de 500 gramas e espessura de 10 centímetros cada. A partir daí, ele solicitou que uma aluna empilhasse sobre a mesa todos os blocos, né? Ele queria que empilhasse um bloco atrás do outro. E ao término dessa tarefa, desprezando-se os atritos existentes e que não havia nenhuma superposição entre os blocos, ou seja, eles não começaram empilhados e não estavam muito distantes, ele perguntou à turma qual foi o trabalho em joules realizado pela aluna. Então, ele disse para adotar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O professor vai querer o quê? Que a gente empilhe um bloco atrás do outro. Vamos chamar aqui de B0, B1, B2, B3 e B4. E vamos ver que o B0 ele não vamos precisar movê-lo, né? Então ele fica onde está. Aí depois nós vamos ter que subir o B1 e colocar o B1 em cima do B0. Depois o B2 em cima do B1, o B3 em cima do B2 e o B4 em cima do B3. E nós vamos ter que mover o quê? Vamos ter que mover quantos centímetros? O B1 a gente vai ter que levantar o B1 10 centímetros, que é a espessura do bloco. O B2 vamos ter que levantar ele 20 centímetros, né? E o B3, 30 centímetros. O B4, 40 centímetros. Pronto, já sabe quanto é que vai ter que movimentar cada bloco. Agora vamos ter aqui
eu queria mostrar isso aqui, né? Nós vamos ter o quê? Dois trabalhos sendo realizados, né? Um vai ser o trabalho da aluna e o outro o trabalho da força-peso, né? Que vai atuar sobre os blocos. E a soma desses dois trabalhos vai resultar em um trabalho total. E nós sabemos que o trabalho total é igual à variação da energia cinética. Vamos lá. Quem vai ser a energia cinética inicial? A energia cinética inicial vai ser zero. Por quê? Porque nenhum dos blocos está em movimento. Então, estão todos parados em repouso. Então, a energia inicial é zero. E a energia final? A energia final vai ser quanto? Todos os blocos estão parados no final do movimento. Então, a energia cinética final é zero. Então, a variação de energia cinética vai ser zero. E substituindo o trabalho total pela soma do trabalho realizado pelo aluno, mais o trabalho da força-peso, temos que o trabalho realizado pela aluna vai ser igual a menos o trabalho da força-peso, porque passando, né, o trabalho da força-peso por outro lado. Então, né, vamos agora só calcular o trabalho da força-peso realizado pela força-peso, né? Nós vamos separar aqui o trabalho da força-peso e calcular primeiro o trabalho da força-peso realizado por cada bloco. Eu quero que vocês reparem que o sinal da força-peso vai ser negativo. Por quê? Em todos eles, porque eles vão se deslocar para cima, porém a sua força, eu vou botar aqui de azul, a sua força peso vai ser para baixo. Então eles vão ser opostos, o deslocamento e a força peso vão ter sentidos opostos. Então, trabalho do bloco 1, vamos calcular aqui o trabalho do bloco 1, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos a massa vezes a gravidade vezes a variação de altura do bloco 1, que é 10 centímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metros. Aqui eu coloquei a massa em quilogramas, que é 0,5, né, em todos. Então vamos lá calcular aqui. Primeiro de V1 vai ficar menos 0,5 vezes 10 vezes 0,1, que vai ficar menos 0,5 joules. O B2 vai ser a mesma coisa, o B3 quase a mesma coisa, né? Eles vão ser quase a mesma coisa. A única coisa que vai mudar em cada um é a altura que eles foram movidos, né? Em B2 vai ser 0,2 metros, em B3 0,3 metros e em B4 0,4 metros. Então, calculando aqui, nós vamos ter o que? O trabalho da força-peso realizado no bloco 2 vai ser menos 1 joule. O trabalho realizado pela força-peso em B3 menos 1,5 joules. E em B4 menos 2,0 joules. Então, o trabalho da força-peso vai ser a soma de cada um dos trabalhos realizados em cada bloco. Eu não calculei o trabalho no bloco B0 porque ele não realiza trabalho nele, já que ele não se desloca. Então vamos calcular aqui. Trabalho da força-peso. Aí somando tudo, vamos ter menos 0,5 joules, menos 1 joule, menos 1,5 joules, menos 2 joules. Que vai somando tudo, fica menos 5 joules. Então, percebe-se, né, que o trabalho da aluna vai ser menos o trabalho da força-peso. Então, o trabalho da aluna vai ser menos 5 joules, que então o trabalho da aluna é 5 joules. A resposta é a letra D, né? Bem, vamos ter agora que resolver essa questão aqui da OBFEP, nível C, questão 12 de 2019, uma questão recente. Ela vai ser um pouco mais difícil que as outras, porém vamos começar aqui a ler ela.
A família Almeida usou a estrada de ferro de Carajás para se locomover de São Luís para Parauapebas, no Pará. Com 892 quilômetros de extensão, Carajás é a maior ferrovia de passageiros em operação no Brasil. Em um trecho, um trem de 100 toneladas sobe uma ladeira inclinada de 26 graus, conforme a imagem abaixo, né? Essa imagem aqui, nós vemos aqui o trem subindo a ladeira e a inclinação dessa ladeira é de quanto? 26 graus. Ele ainda continua dizendo que o trem está mantendo uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Nessa situação, a força de atrito contrária ao movimento do trem possui um coeficiente de atrito de 0,2. Bem, como acredito eu que seja coeficiente de atrito dinâmico, né? Já que o trem está em movimento. Nesse trecho, qual a potência útil? A potência útil realizada pelo motor do trem. Ele também diz aqui para usarmos os dados de que seno de 26 graus é igual a 0,4 e o cosseno de 26 graus é igual a 0,9. Ele também diz para usarmos a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. E você vê que as respostas estão em megawatts, né? Que mega significa que estes números aqui estão sendo multiplicados por 10 elevado a 6. Bem, para calcularmos a potência útil, nós vamos precisar da força realizada pelo motor e a velocidade média. A velocidade média nós temos, que é 5 metros por segundo, e a força nós ainda não sabemos, né? Mas eu representei todas as forças que estão sendo aplicadas no trem aqui, né? Sendo o trem essa circunferência verde, estou representando ele como essa circunferência verde. Nós vamos ter quais forças? Essa força vermelha, que é a força realizada pelo motor, que eu denominei de F. Vamos ter a força normal, que é o vetor branco. Esse vetor roxo é a força de atrito. E a força peso, que é esse vetor preto. Bem, a força peso ela vai estar para baixo e a força normal vai estar perpendicular ao solo, né? E como o solo está inclinado, vocês vão ver que ele vai ter uma certa inclinação, a força normal. E, bem, nós podemos decompor a força peso em duas outras forças. Eu chamei elas de força PY, né? Força peso Y, e a força peso X. A força peso Y ela vai ter a mesma intensidade da força normal, né? Por causa da ação e reação, elas vão se cancelar. E essa força peso X que vai puxar, que vai ser contrária à força do motor, que vai puxar ladeira abaixo, né? O trem. Bem, eu fiz mais detalhado aqui em cima o detalhamento dos vetores da força peso Y, peso X e da força peso. E então vocês podem perceber aqui embaixo que nós temos uma espécie de triângulo retângulo. Aqui vai ser 90 graus, aqui 26. Então o ângulo formado entre a força peso e a força peso X vai ser 90 menos o ângulo oposto, que é 26, então fica 64, que 90 menos 26, 64. Vou colocar aqui em cima 64 graus. E então, vocês também podem perceber aqui embaixo, ou aqui em cima, que o ângulo formado entre a força peso X e a força Y é 90 graus, né? Eles são perpendiculares. Então, a força peso Y e a força peso vai ter ângulo de 90 menos 64, que é 26. Então, nós temos aqui, né, que este triângulo 26. Então, quem vai ser a força peso Y? Vai ser o cosseno de 26 multiplicado pelo módulo da força peso. E a força peso X
vai ser o seno de 26 graus multiplicado pelo módulo da força-peso. Bem, nós temos que a força resultante. Quem vai ser a força resultante? A força resultante vai ser a soma de todas as forças, né? Então vamos ter a soma do vetor da força gerada pelo motor, a força peso y, né? O vetor da força é peso y, mais a força peso x, mais a força normal, mais a força de atrito. E também sabemos que a força resultante vai ser zero. Por que a força resultante vai ser zero? Porque a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração tem que ser zero, pois se tiver alguma aceleração, a velocidade ela vai mudar conforme o tempo. Então, a força resultante é zero. Bem, nós sabemos aqui, né, que a força peso y vai ser igual a força peso, né, que é o módulo da força peso, que é massa vezes gravidade, vezes o cosseno de 26. Força peso x vai ser massa vezes gravidade vezes seno de 26. A força normal ela vai ter módulo igual à força peso y, né? Porque elas vão se cancelar, então vai ter módulo igual, só os sentidos que são opostos. E a força atrito vai ser basicamente o coeficiente de atrito dinâmico multiplicado pela força normal. Vamos substituir agora. Bem, nós vamos perceber o seguinte, né? A força peso y vai se cancelar com a força normal e a força gerada pelo motor vai se cancelar com a força peso x mais a força peso do atrito. Então, a força gerada pelo motor vai ser igual a quem? Vai ser igual a força peso x mais a força de atrito. Então, vamos só calcular agora quem é quem, né? Repetindo aqui, né? A força ela vai ter que se cancelar com a força de atrito e com a força peso x. Então, a força o módulo da força vai ser igual ao módulo da força peso x mais o módulo da força peso... Não, o módulo da força de atrito, como está escrito aqui nessa equação. Porque elas têm que se cancelar e dar zero, né? Porque a força resultante é zero. Agora vamos calcular a força peso x, né? A massa é 100.000 kg e a gravidade, a aceleração da gravidade é 10. O seno de 26 ele é disparado a atarmos 0,4. Multiplicando tudo isso, vamos ter que a força peso x vai ser igual a 400.000 newtons. E agora calcular a força peso y, nós temos 100 mil quilogramas da massa do trem, vezes a aceleração da gravidade 10, vezes o cosseno de 26 graus, que a questão diz para adotarmos 0,9. E calculando, vamos ter que a força peso y vai ser igual a 900.000 newtons. A força normal ela vai ser igual à força peso y, né, em módulo, então, porque elas se cancelam. Então a força normal é igual a 900.000 newtons. A força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito dinâmico, 0,2, multiplicado pela força normal, que é 9.000 newtons. Então, multiplicando, nós vamos ter que a força de atrito é 180.000 newtons. Então, a força gerada pelo trem, que eu denominei de F, vai ser 400.000 newtons da força peso, mais a força de atrito, que é 180.000 newtons. Então, a força gerada pelo motor é de 580.000 newtons. Então, a potência, né, que eu chamei aqui de P, vai ser igual a força vezes a velocidade média. Então, quem é a velocidade média? É 5 metros por segundo. E a força gerada pelo motor é de
580 mil newtons. Multiplicando, nós vamos ter que a potência útil vai ser igual a 2.900.900 mil watts, que é basicamente 2,9 megawatts, que é a mesma coisa que 2,9 vezes 10 elevado a 6 watts, né? Então, nós temos aqui, chegamos à resposta de 2,9 megawatts. Vamos ver lá na questão. E a resposta aqui é a questão B, né? Questão B. Essa foi um pouco mais complicada. Então vamos para a próxima. Bem, agora nós temos outra questão do OBFEP, nível B, questão de número 8, de 2019. E ela diz o seguinte: as fotos da usina de Itaipu também foram muito admiradas pelos irmãos Almeida. Adriana estava lembrando que os números desse monumento da engenharia moderna são impressionantes. Um exemplo é a vazão de água que atinge uma das 20 turbinas. A vazão de água é 700 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão de água. Essa água é represada numa velocidade nula a uma altura de 120 metros acima da turbina. Sabendo que a potência de produção de energia elétrica que em uma turbina de Itaipu mede 630 megawatts, qual o rendimento da transformação da energia mecânica em energia elétrica de Itaipu? Ele diz para adotarmos, né, os dados de aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade de água é de 1.000 kg por metro cúbico e adote o nível da turbina como referência para a energia. Aqui nós temos a representação da turbina. Nós vemos aqui que a água vai sair por aqui, né? Vai ter uma vazão de água de 700 metros por segundo. Não, 700 metros cúbicos por segundo. Errei, corrigindo. E ela vai descer por esse cano e vai descer em uma altura de 120 metros até chegar na turbina que vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. Bem, primeiro vamos calcular, né? 700 metros cúbicos de água pesa quanto? Quanto é que pesa 700 metros cúbicos de água? Fazendo o cálculo, né? Massa é igual a densidade vezes volume. Temos que a massa, né, vai ser igual a 1.000, aqui vai ser igual a 1.000 kg vezes 700 metros cúbicos sobre metro cúbico. Nós cancelamos metros cúbicos com metros cúbicos, multiplicamos e ficamos com 700 mil kg. É a massa que cai por segundo, né? Então, vamos ter que uma força-peso vai ser exercida sobre essa água, né? Aqui em cima, quando ela estiver aqui em cima. Qual vai ser a força-peso exercida sobre essa água? A força-peso vai ser a massa vezes a gravidade, né? A massa nós calculamos aqui, que é 700 mil quilogramas, multiplicamos pela aceleração da gravidade que adotamos como 10 metros por segundo ao quadrado, ficamos com 7 milhões de newton, que é a mesma coisa que 7 meganewtons. Então, o trabalho realizado pela força-peso vai ser quanto? Vai ser a força, que é 7 milhões de newton, ou 7 meganewtons, multiplicado pela variação de altura, né? Ela vai descer quanto de altura? 120 metros. Então, nós temos que o trabalho da força-peso vai ser igual a 840 megajoules. E esse trabalho é realizado em que intervalo de tempo? A cada 1 segundo, né? Porque vai caindo, essa vazão de água é de
700 mil quilogramas, né, por segundo que sai daqui. Então, esse trabalho vai ser realizado a cada segundo, né? Então, a potência total vai ser o trabalho da força-peso. A potência total vai ser igual ao trabalho da força-peso dividido pela variação do tempo. A variação do tempo em que esse trabalho ocorre é 1 segundo. Temos, então, que 840 megajoules dividido por 1 segundo vai ser igual a 840 megawatts. Essa é a potência total. Agora nós temos a potência total e a potência útil, nós podemos calcular o rendimento. O rendimento vai ser igual à potência útil sobre a potência total. Então nós temos que o rendimento vai ser igual a 630 megawatts sobre 840 megawatts. O resultado dessa divisão vai ser um número unidimensional, né? Que é 0,75, que é a mesma coisa que 75%. Então o rendimento é de 75%. E a resposta é a letra A da questão. Bem, terminamos por aqui. Obrigado a todos por terem assistido e até a próxima.